Muitos de nós se dizemos cristão, mas não fazemos a vontade do Senhor. Muitas vezes dizemos cristão por ir numa igreja, ou muitas vezes carregar uma Bíblia, ou muitas vezes carregar uma certa vestimenta, e se dizemos cristão. Tudo isso é importante, tudo isso muitas vezes é necessário numa trajetória de cristão, mas não é um todo. Ser cristão é fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor vai muito mais além do que carregar uma Bíblia debaixo do braço e sim lê-la. Simplesmente vai muito mais além do que ter uma vestimenta, muitas vezes é ter entendimento do que significa aquilo. Ser cristão vai muito mais além de muitas vezes ir na igreja, é tu entender o significado de você ir numa igreja. Muitos de nós hoje entendemos o que significa o prazer da carne, entendemos o que significa muitas vezes praticar as coisas do mundo, mas muitas vezes nós não sabemos o que é fazer a vontade do Senhor. Nós achamos que fazer a vontade do Senhor é simplesmente pregar o Evangelho. Nós achamos que simplesmente fazer a vontade do Senhor é simplesmente ser um cantor, ser muitas vezes um obreiro, e a vontade do Senhor é muito mais além do que isso. Fazer a vontade do Senhor é se comportar como filho, é ter um momento de comunhão com o Senhor. Isso ninguém vê, as pessoas não vê, o status não vê, a fama não vê. É o momento muitas vezes que você se deleita aos pés de Jesus Cristo, aonde você busca, você ora, você lê a palavra, aonde as pessoas muitas vezes não conseguem te enxergar, mas é ali que você aprende a fazer a vontade do Senhor. É o começo de todas as coisas. É o momento que muitas vezes você ora e muitas vezes você entrega totalmente a tua vida, todo dia, todo momento que você está em busca a Ele, você entende que Ele é o Senhor da sua vida. E isso é fazer a vontade do Senhor. Isso é muitas vezes ter uma busca, um momento de intimidade, é você entregar muitas vezes as suas dificuldades, quando você não consegue perdoar, quando você não consegue abrir uma porta, quando você não consegue, muitas vezes tem uma causa na justiça e não consegue muitas vezes resolver certas situações, e você entrega aos pés do Senhor. Isso é fazer a vontade do Senhor, é entregar não somente muitas vezes um tempo, mas sim todo o tempo ao Senhor. É você entender que Deus não quer somente o teu dinheiro, não, Ele quer tudo teu, tudo teu. Deus não quer somente um tempinho seu, Deus não quer simplesmente aquela 1 hora de culto que você oferece ao Senhor, não, Deus quer a tua vida por completo. Por isso que Ele comprou com preço de sangue lá na cruz do Calvário, para que a tua vida hoje fosse deleitada ao Senhor, fosse entregue ao Senhor, e muitos de nós não compreendemos esse fato de valorizarmos o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Muitos de nós estamos tão preocupados que muitas vezes dizermos cristão, muitas vezes por ir na igreja, mas se esquecemos de fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes fazemos as coisas por obrigação e não por entendimento, e muitas vezes acabamos muitas vezes se frustrando. O que acontece quando muitas vezes a gente acaba se desviando, tudo aquilo que muitas vezes a gente fazia simplesmente para agradar os homens, a primeira coisa que a gente faz quando sai dos caminhos do Senhor, aquilo que a gente tanto criticava, a gente acaba fazendo. Por quê? Porque a gente fazia para agradar os homens. Mas quando a gente tem o entendimento de agradar ao Senhor, independente se a gente muitas vezes pode estar distante dos caminhos do Senhor, a gente cria um certo temor ao ponto de não concordar com aquilo que está sendo feito. A gente tem entendimento e muitas vezes a gente quer fugir da aparência do mal, mesmo muitas vezes estando desviado, a gente muitas vezes quer voltar para os caminhos do Senhor e ora para que isso, porque a gente sabe e gera um temor dentro do coração, porque a gente tem entendimento das coisas do Senhor, mas isso muitas vezes não foi o suficiente para nos manter na presença do Senhor. Por isso a palavra do dia de hoje é: reflita, seja parte da família de Cristo, aprenda a fazer a vontade do Senhor. Se Deus tem um chamado na tua vida, executa esse chamado. Se Deus tem um chamado para ti,
para você ser chamado filho de Cristo, que é o principal objetivo da morte de Cristo, é restaurar a família dele, é tornarmos filhos co-herdeiros de Cristo, é nos tornarmos, voltarmos ao jardim novamente, ao jardim que Deus tem preparado para nós. E isso é a vontade do Senhor, nós santificarmos a nossa vida, o nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que tudo aquilo que nós podemos ter pode ser ofertado ao Senhor de forma grata e com entendimento. Por isso, nesse dia de hoje, reflita sobre essa palavra, volte a fazer a vontade do Senhor com entendimento.